E aí, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder, de Geografia, e hoje a gente vai começar o capítulo 9 da apostila 3. Então, a gente estava falando da Europa Ocidental, dos países como Reino Unido, França, Alemanha, dei uma explicada bem geral da localização da Europa, né, os países que fazem parte do continente. E hoje a gente vai falar um pouco das nações do leste europeu, que é uma parte da Europa que não tem um desenvolvimento econômico tão parecido com as nações da Europa Ocidental. Isso se dá por questões históricas, questões políticas, que a gente vai procurar entender um pouco esses países aí do leste europeu. Né? A gente vai sempre ouvir bastante esses termos. Leste europeu, Europa Oriental, né? Europa subdesenvolvida, mas a gente está falando basicamente dos países que de alguma forma ou de outra sofreram ou ainda sofrem uma certa influência da Rússia, principalmente no período soviético. Né? Então a gente vai entender um pouco esse contexto geopolítico aí da Europa, desses países, e depois eu vou deixar uma atividade para vocês responderem na apostila. Né? Então vamos lá. Vamos contextualizar um pouco historicamente aí, né? Tem um texto na página 48 que fala do socialismo real para o capitalismo selvagem, né? Ou seja, de como esses países aqui do leste europeu foram de uma economia socialista bastante influenciada pela União Soviética até a abertura política após o fim da União Soviética, abertura política e econômica, né? Deixando de ser economia socialista para se tornar economias capitalistas, né? Mas vamos fazer um contexto rapidamente aí sobre isso, né? Em 1917, no século XX, houve a Revolução Russa. A Revolução Russa foi uma revolução liderada pelo Partido Comunista Soviético, que depois a monarquia russa, né, o regime czarista. Né? Nesse momento da Revolução Russa, o Lenin toma o poder e implanta o socialismo no território russo. Né? Em 1917, implanta uma economia planificada, um controle dos trabalhadores, né? Uma educação integral para a maioria das pessoas. Né? Porém, apesar dessas questões econômicas que mexeram com a União Soviética drasticamente, né? Com a Rússia drasticamente, ele também implantou um regime autoritário, né? Um regime que punia quem não concordava, que perseguia os dissidentes políticos e tal. Então o socialismo ele teve esses dois lados. Mudou drasticamente a economia, né? O controle que era basicamente um controle do czar, né? Passou por um controle do Partido Comunista, que de alguma forma ou de outra tentou desenvolver mais a União Soviética e fazer um regime mais igualitário, né? Distribuir renda, emprego para as pessoas, educação, saúde, né? Foi o que aconteceu na União Soviética. Porém, né, o que foi ocorrendo? Em 1917 aconteceu a Revolução Russa e a Rússia foi querendo conquistar mais territórios. Até que em 1922, 5 anos depois, eles formam o que a gente conheceu como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente União Soviética, que era um grande território, né, com várias repúblicas sob o controle russo. Então, faziam parte da União Soviética a Bielorrússia, a Ucrânia, a Moldávia, Geórgia, Azerbaijão, Armênia, os países aqui balcânicos, né, Lituânia, Letônia, Estônia, né, era um grande território. Né, ele compunha basicamente 1/6 do território do planeta Terra era a União Soviética. Né? Era um país gigantesco que se estendia aqui da Rússia, né, do norte da Rússia, aqui da região da Crimeia, né, e até o centro asiático, né, a Ásia Central. Bom, a União Soviética foi uma experiência, né, para algumas pessoas foi uma experiência interessante no aspecto econômico, para outras pessoas foi uma experiência ruim no contexto de ditatorial, né? Mas ela foi uma experiência, ninguém nega isso, uma experiência importante para o mundo no século XX. Né? Só que esse sistema econômico soviético ele começou a entrar em crise na década de 80, né? O socialismo.
Por quê? Porque o mundo ele estava mais tecnológico, né? A corrida tecnológica ela estava bastante intensificada, principalmente após a década de 70 e 80. E a Rússia, a União Soviética, não conseguiu acompanhar, né, por exemplo, as nações da Europa Ocidental, os Estados Unidos, o Japão, nesse contexto internacional. E ela foi entrando em crise aos poucos, né? Daí na década de 80, o último líder soviético, né, o Mikhail Gorbachev, ele tenta fazer reformas para modernizar a União Soviética, né? A Glasnost, que era uma reforma política, e a Perestroika, que seria uma reforma econômica, né? Essas reformas acabaram não dando tão certo assim que em 1991 a União Soviética ela chega ao fim, ela é dissolvida. E quem fazia parte da União Soviética se tornam países independentes, né? Primeiro eles formam a SEI, que era a Comunidade dos Estados Independentes, que fazia parte da Ucrânia, Romênia, Moldávia, né? E dessa forma eles deixam de ser economias socialistas para se tornarem economias capitalistas. Eles abrem o mercado para o capital externo, né? Vêm as empresas internacionais atuar nessas áreas, coisa que não acontecia até a década de 80. Então eles fizeram essa modificação. E é justamente isso que é falado no texto aí, que vocês vão fazer a leitura desse texto. Eu dei um contexto mais geral, político desse momento, mas no texto ele tem mais detalhes que vocês vão fazer a leitura, vão entender esse contexto e vão responder a questão 1 e 2 na página 49. É isso que eu vou deixar para essa semana, tá ok? Depois a gente fala mais sobre essa questão soviética, essa questão da Europa Oriental em sala de aula. Ok, nono ano? Então é isso e até a próxima!